Eu já estou aqui nessa igreja pastoreando, esse ano vai fazer 20 anos. Poucas vezes foram trabalhados, com algumas necessidades foram trabalhadas relacionadas a esse tema de dinheiro. Então eu estou dizendo isso para você não sair daqui, nossa, toda igreja que a gente vai fala de dízimo, fala de dinheiro, certo? Então não é o nosso caso isso. Mas eu tenho como pastor uma função, uma responsabilidade de ensinar a igreja, de ensinar as ovelhas a qual o Senhor me confiou, aquilo que Ele ensina dentro da sua palavra. Então eu não vou me omitir de falar sobre sexo para casais, ou para jovens, ou para adolescentes, se a palavra de Deus fala. Eu não vou me omitir de falar sobre santificação, se a palavra de Deus fala. Eu não vou me omitir de falar sobre finanças, até porque o pastor é praticamente um dos maiores envolvidos relacionados à questão das finanças da igreja. Mas eu não posso me omitir de falar sobre isso, até porque a Bíblia não me dá essa autoridade, essa regalia de não falar. Ok? A outra coisa que eu queria falar também é relacionado a essa discussão que tem acontecido hoje, né? Gostei de uma frase que o professor Bezerra falou, pregando sexta-feira, deu um estudo lá para a sociedade masculina, e ele falou de uma coisa, depois eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, né? Sobre o conhecimento que se tem adquirido hoje nas faculdades, os estudos, isso acabou, de uma certa forma, levando as pessoas a terem a questão do autoconhecimento, a autossuficiência, sabe tudo. Então, eu fico pensando, a gente tem estudado, o Glauber deu um estudo, né, sobre Jonathan Edwards e aquela pregação dele, pecadores nas mãos de um Deus irado, né, o Charles Finney e tantos outros homens que pregavam e o povo se tremia, azunhavam aqui as cadeiras que estavam sentadas, que deixavam marcas, que se tremiam, que tinham colapsos, ouvindo pregação dentro da igreja. Eu digo, se trouxesse esses caras hoje para pregar aqui no nosso contexto, não teria esse impacto. Porque naquela época as pessoas praticamente, é claro que havia uma atuação de Deus, havia um propósito, mas aquilo era novidade, era impacto para aquelas pessoas, né? Era impactante para elas. Há alguns anos atrás, por exemplo, na minha época de criança, a gente tinha medo de mencionar o nome de capeta, de Satanás. As crianças hoje brincam com o diabo nos jogos, né? Não tem mais medo, assistem filme com o diabo, com o demônio, com o vampiro, quando na nossa época a gente tinha medo. Então a cultura, ela tem um lado positivo, ela esclarece, ela clareia, ela dá entendimento. Mas por outro lado ela pode alienar, causar autossuficiência. Nós temos, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre sobreviveu de dízimos, de ofertas. Igreja católica, igreja presbiteriana, batistas, anabatistas, anglicanos, todos. Aí agora, com essa explosão do conhecimento do YouTube, aí tem uma turma se levantando, batendo contra o dízimo e tal, fica aquela coisa, não pode dízimo e aquilo tudo, e aí a nossa tendência de mesquinhez, porque nós temos uma tendência natural de sermos mesquinhos, a não ser quando Deus opera esse dom aqui em nós, a liberalidade, que a gente vai aprender um pouco melhor nessas pregações sobre isso. Então a nossa tendência, eu já ouvi gente dizendo assim, nossa, eu fui enganado com esse negócio do dízimo, e eu já ouvi, né, na prainha lá, gente assim, até quase semi-analfabeto, os caras conversando comigo, porque eu fui enganado com esse negócio. Qual é a ideia? Ninguém fica feliz porque aprendeu assim que o dízimo não é uma obrigação, o dízimo é da lei, não sei o quê. Ninguém fica feliz por dizer assim, nossa, agora pronto, eu vou poder ofertar, é 4 vezes mais, ou 4 vezes o valor que eu ganho do meu dízimo. Ninguém fica feliz por isso. A ideia é, pronto, eu não tenho mais agora a obrigatoriedade de servir, agora eu vou poder gastar e comprar um celular melhor. Nossa tendência é essa. Quando uma pessoa fica feliz por saber que esse padrão está sendo colocado, imposto, né? Não pode dízimo, não sei o que. Ai, que bom, que agora eu vou poder gastar mais e me afundar mais, porque esse muitas vezes é o resultado, né? Desse pouquinho a mais que a gente deixa de entregar na igreja e acaba fazendo outros gastos. Resumindo, o que eu estou dizendo é, as pessoas ficam felizes por não devolver o dízimo porque vão poder gastar mais com elas mesmas. É só isso. Ninguém vai ficar feliz assim, agora eu vou poder gastar, eu vou poder devolver 4 vezes mais, ou uma quarta parte do que eu ganho, ou metade do que eu sempre tive vontade, mas o dízimo me limitava. Você já viu alguém pensar assim? Não vai encontrar.
Porque na verdade a gente não quer ter uma obrigatoriedade, porque a gente quer gastar com a gente mesmo. Certo? Então, já tenho orado ao Senhor para que Ele possa nos abençoar, e mais uma vez eu oro, entregando ao nosso Deus para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, do nosso coração, nossa mente, Ele possa transformar no nome de Jesus. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9, 1 diz assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sou fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque sois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós que semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho: vivam do Evangelho. Então, a gente aprender isso, a obra de Deus, ela deve ser sustentada pelo povo de Deus. Esse é o princípio dessa pregação. O princípio, essa é a base, é a minha proposição, é a minha proposta, certo? Aquilo que a Bíblia trata. A obra de Deus, ela deve ser sustentada pelo povo de Deus. É isso que esse texto vai então ensinar. O que é que Paulo vai falar? Ele já começa o texto dizendo assim: não sou eu porventura livre? Por que ele fala isso? Se você não tiver essa noção desses encaixes de Paulo, parece que ele está falando uma coisa, ele pula para outra, ele sai, vai para um canto. Capítulo 8 ele fala sobre comida, sobre ídolos, sobre idolatria. Aí no 10 ele fala sobre comida sacrificada aos ídolos. No 8 ele fala sobre sustento pastoral ministerial. Aí parece que as coisas não têm nada a ver, mas de fato elas são bem unidas, né? Coadunadas. O que é que Paulo está dizendo? Ele está falando sobre a liberdade do cristão. O cristão é livre. Só que ele vai dizer: eu não sou livre. Resumidamente, Paulo diz assim: eu não sou livre, eu não tenho liberdade como cristão, como apóstolo. Pois bem, eu tenho direitos. Vocês têm o dever de me sustentar como apóstolo. Eu fui atrás desse direito com vocês. Não é um dever de vocês, não é um direito meu. Mas eu fiz isso. Não, então eu abri mão do meu direito por causa da liberdade. Então você nota que ele vai tratar exatamente sobre isso. Essa questão da liberdade, ele vai mostrar isso. Ele vai dar um exemplo na prática do seguinte: eu tenho direitos, mas eu abri mão desses direitos por causa de algo maior. É isso que ele vai tratar. Por que ele trabalha finanças? Porque ele vai mostrar que o cristão é livre. Eu sou livre para fazer uma tatuagem? Sou livre para fazer uma tatuagem. Agora eu vou fazer uma tatuagem por aí para que as pessoas olhem e digam: nossa, o pastor está com uma tatuagem aqui no pescoço, sabe? Aí tem aqueles que dizem: o pastor tem, eu vou fazer uma. Aí tem aquele que diz: meu Deus, o mundo está perdido, o pastor com tatuagem.
Você está entendendo? Aí tem aquele pessoal que diz, quem quiser que se lixa, quem quiser que vá atrás de conhecimento, maturidade, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então esse padrão não é o que Paulo ensina aqui. Eu sou livre, eu tenho direitos, mas eu posso abrir mão desse direito por causa de um bem maior. É isso que ele vai ensinar. Então ele dá como exemplo, que ele vai trabalhar aqui, ele faz de uma forma bem interessante, porque ele diz, eu tenho direito sobre vocês me sustentaram. Mas eu, no entanto, eu não fiz isso. Não fiz. Para que o Evangelho não tenha empecilho ou obstáculos. Certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, as provas da autenticidade do apóstolo Paulo. Esse versículo 9 a 3, ele diz, será que eu não sou? Eu sou livre? Sou apóstolo? Sou. Não vi Jesus Cristo? Acaso vocês não são frutos do meu trabalho? Se eu não sou apóstolo para outra pessoa, pelo menos eu seja para vocês. Vocês são o selo do meu apostolado. Essa é a defesa que eu uso para quando alguém vem me interpelar. Então o que ele está dizendo assim, Você lembra, pastor, você trabalhou muito bem esse livro, né? Eu estou trabalhando de novo porque é um outro aspecto mais detalhado, mais aprofundado. Mas o pastor Moza fez a exposição. E a ideia que Paulo está dizendo é, ele era considerado por alguns como não sendo um apóstolo verdadeiro. Aquele Paulo não é apóstolo nada, aquele cara é doido. Ele é louco. Ele não aceita, ele reconhece tanto que ele não é um apóstolo, que nem dinheiro ele aceita de vocês, o pagamento do sustento. É a prova. Ele não é apóstolo verdadeiro e por isso que ele nem cobra o sustento de vocês, como nós, os pastores em Corinto, recebemos, porque nós temos direito. Paulo é mentiroso. Então ele não é apóstolo coisa nenhuma, né? Não é apóstolo verdadeiro. E aí ele vai dizer, ele vai dar duas credenciais pelas quais provam que ele é um apóstolo legítimo. Qual é a primeira? Eu vi o Senhor. Então aqui eu já queria trazer para vocês. O pessoal hoje fica se intitulando de apóstolo aí, apóstolo não sei quem, apóstolo não sei quem. O cara mesmo se auto-intitula, né? Mas de fato o que autentica um apostolado é exatamente esse, o fato de alguém ter visto Cristo e de ter sido enviado diretamente por ele. Por que é que Paulo se chama de um abortivo? Ele diz, porque eu mesmo não tenho o direito de chamar apóstolo, porque eu não estava lá entre os 12, então ele se considera um abortivo, nascido fora de tempo, um apóstolo que foi enviado depois dos outros. Mas ele diz para eles, olha, eu vi o Senhor. Ele está falando de quê? Daquele caminho de Damasco, quando ele estava indo, e o Senhor apareceu para ele. Então ele é um apóstolo. A segunda resposta que Paulo dava como defesa para quem chamava ele de apóstolo mentiroso, era o fato dele, dos próprios coríntios. Se lá na cidade de Corinto tinha uma igreja, irmãos receberam essa carta de Paulo, é porque lá é a prova, o selo. Ele usa uma figura de linguagem, aí uma expressão, uma analogia, quando ele usa de selo. O que é o selo? Você pegava a cera derretida, você colocava aquela cera em cima da carta e você vinha com o carimbo, com o seu anel, e você impunha ali sua marca, aquela cera secava, ou argila, e pronto, depois que aquilo secasse, não tinha mais jeito de... É como você pega um vaso de casa, você pega um jarro, não adianta você botar dentro d'água de novo, porque ele não vai virar barro, ele se quebra todinho agora, né? Então aquele selo autenticava, era a marca de que aquele rei ou aquele embaixador havia escrito aquilo, era oficial. Então Paulo, por exemplo, vocês são o meu selo, o meu sinete. Se existe uma igreja aqui, significa que o meu trabalho é verdadeiro. Irmãos, olha, pode ser que outra pessoa não me considere apóstolo. Por exemplo, os romanos, não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Podia até ser que os romanos dissessem, Paulo não é apóstolo, coisa nenhuma. Mas vocês, os coríntios, eu tive aí, eu preguei o evangelho para vocês, essa igreja começou com o meu ministério, então não precisava nem de dizer nada, porque vocês são o selo do apostolado. Então, aqui atrás, vou dar uma apertadinha aí. Som, pronto. Então,
esses dois argumentos é o que Paulo diz no verso 3. A minha defesa para os que me interpelam é esta: eu vi Cristo, e se eu sou um apóstolo falso, graças a Deus, porque se eu sou um apóstolo falso, eu deixei uma igreja verdadeira, que é a igreja de Corinto. Ok. Então, continuando o texto, no verso 4, ele vai dizer o direito a um sustento financeiro. E aqui, a igreja tem o dever de sustentar os pastores financeiramente. Quando eu boto pastores, você lembra pastores, missionários, a obra de Deus, o crescimento, a expansão do reino de Deus, certo? Então eu usei a expressão pastores como uma sinédoque, usando um termo para expressar o todo, certo? Mas é dever da igreja sustentar o reino, a obra, os pastores, os missionários. Não é uma opção, não é opcional, certo? Então no verso 9 a 14 Paulo vai tratar sobre isso, o direito de receber o sustento. Uma vez que ele havia sido enviado pelo Senhor, uma vez que ele havia fundado aquela igreja, ele tinha direito a ser remunerado. E ele então começa com uma série de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Para explicar bem fácil para você. Porventura não estou pregando agora aqui? Qual é a resposta? Sim. Quando eu digo, será que eu não estou aqui pregando agora? Quando eu faço uma pergunta nesse tom, não precisa ter uma resposta, porque a pergunta já deu uma resposta. Sim, estou. Será que esse data show não está ligado ali, apontando ali e projetando lá na tela? E a resposta é sim. Então foi isso que Paulo fez. Olha, é você fazer a pergunta já dando a resposta, insinuando a resposta. Então ele diz, verso 4, nós não temos o direito de comer e beber. Então aqui comer e beber é uma sinédoque, mesma palavra que eu utilizei aqui para pastores, né? O que é sinédoque? Você entender? O cara chega para o pai da noiva e diz, seu fulano, eu vim pegar a mão da sua esposa em casamento, pedir a mão. Ele vai, pega o facão, põe a mão da noiva assim, corta e pronto, meu filho, leve, pode levar a mão para a sua casa. É isso? Quando ele diz, vim pedir a mão, ele está pedindo a pessoa inteira, né? Sinédoque. Quando a Bíblia usa sinédoque, em Hebreus, diz que Jesus se fez participando de carne e sangue. Carne e sangue, então Jesus era só carne e sangue. Então é uma sinédoque para falar de ser humano. Paulo usa também, nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue é uma sinédoque para expressar o ser inteiro, uma pessoa. Nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta primordial é contra o reino das trevas. Então, comer e beber é a ideia de um sustento, representando um sustento. Porque quando você fala de comer e beber, sim, eu estou te dando de comer e beber. Sim, mas é minha roupa. E meu remédio? E se eu precisar sair para algum canto? Não, mas nós estamos lidando com comer e beber, só o que diz lá. Então, comer e beber é uma representação para sustento, certo? Nós não temos o direito de comer e beber, a resposta é sim, tem. Segundo, verso 5. E também o de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Então, Cefas era o apóstolo Pedro, certo? Esse termo aramaico, que Pedro era conhecido como Cefas, como Pedro, como Petra, ok? Então Pedro tinha uma esposa, é muito claro lá nos evangelhos, a sogra dele ficou com febre. Então Pedro tinha uma mulher, e pelo que a gente entende no contexto, para onde Pedro ia nos seus trabalhos missionários, ele levava essa mulher junto. Aqui ele fala da expressão os irmãos do Senhor. E aí, eu não quero me deter muito nisso, mas só para você entender, existem 3 palavras gregas para irmão ou parente: Anexios, Singelês e Adelfos. A palavra que ele utiliza aqui é a palavra Adelfos, que significa irmão de sangue, certo? Então, esses irmãos aqui são os meio-irmãos de Jesus Cristo, filhos de José com Maria, ok? Que ela teve. No livro de Marcos menciona o nome de 4 homens: Judas, Tiago, José e Simão, que não eram os apóstolos, porque lá em Atos diz, estavam reunidos lá os apóstolos, Maria e os irmãos do Senhor. Então aqueles homens ali, e lá no texto de Marcos também diz, não estão entre nós suas irmãs? Então no mínimo eram 2, ele coloca no plural. Então Maria teve pelo menos 6 filhos, o que era muito comum naquela época, 10, 13, 15, ok? Então ele está dizendo, olha, mas Tiago viaja e leva uma
esposa. Pedro leva uma esposa. Os demais apóstolos, João, Barnabé, Tomé e tantos outros levam suas esposas. Só que Paulo não era casado. E Barnabé também não era casado. Qual é o argumento que está sendo tratado aqui? É que se Paulo tiver uma esposa, a gente não vai sustentar ele nas viagens dele, não. A gente não leva ele, não vai sustentar ele com essa mulher, que vai ser um peso para a igreja. Então, ele usa essa expressão aqui. Será que nós não temos? E a pergunta retórica é também a resposta: sim, eles tinham o direito de ter uma esposa crente. Porque Pedro tinha, os apóstolos tinham, os irmãos de Cristo tinham. Então ele tinha o direito de ter uma esposa crente e ser sustentado pela igreja com essa esposa crente também. Você sabe que uma das coisas que a igreja católica tomou a decisão para não ter o padre não casar é exatamente isso. Mulher casa com o padre, aí vai para aquela busca de dinheiro, de herança, e lá vai envolver o catolicismo no meio. Não é? Os gastos, quando você é casado, você precisa ir viajar e tal, esse tipo de coisa, então melhor você ser solteiro, ser casto, não é? Viver a castidade, a pureza, não se casar como se o casamento fosse pecado. Mas esse é um dos motivos que a igreja católica fez questão do celibato. Verso 6: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Outra pergunta retórica. A resposta é sim, tem e deve deixar de trabalhar. Certo? A palavra que ele utiliza aqui é ergazomai, que quer dizer comércio, realizar, fazer trabalho, adquirir. O que era que Paulo fazia? Lá em Atos mostra que Paulo ele trabalhava com tendas, ele fazia barracas, ele era um habilidoso feitor de barracas, de tendas. E quando ele estava em Corinto, ele não recebia o sustento da igreja. As igrejas lá da Macedônia, Filipos, mandava dinheiro. Você lembra lá em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo aquilo por quê? Porque ele está agradecendo os irmãos lá da Macedônia, porque eles mandaram uma oferta muito generosa para Paulo, e não só uma vez. Mandaram para Paulo, e Paulo disse: sabe por que eu estou feliz, irmãos? Não é porque vocês mandaram dinheiro, não. É por causa do coração generoso de vocês. Porque eu sei passar fome, eu sei ter abundância de dinheiro, eu sei ter dinheiro guardado no banco, eu sei passar privação, sei ter muita comida, passar fome. Eu aprendi tudo, porque o meu Deus me fortalece. Então ele agradece a igreja de Tessalônica, ele agradece a igreja de Filipos, mas ele estava em Corinto, foi o fundador da igreja, mas ele não recebia sustento daquela igreja. Então ele diz: será que eu não tenho o direito de deixar de trabalhar? Ou seja, a ideia não é que um pastor não trabalha, ou um missionário não trabalha, mas é a ideia de um trabalho secular para ter o seu sustento, certo? Então, no verso 7, versos 5 a 7, ele vai então, de fazer acompanhado de uma irmã, como fazem os demais apóstolos. Verso 6, será que nós não temos o direito de deixar de trabalhar? Sim, tem. A resposta é positiva. Sim, deve. Verso 7, aí ele vai usar aqui alguns argumentos, né? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, qual é o argumento de Paulo aqui, no verso 7? O argumento social do sustento ministerial. Ele vai pegar um argumento e vai dizer assim: irmãos, observa como é o mundo fora da igreja, fora do padrão da igreja. Um cara, ele vai para a guerra. Quem é que vai para a guerra à sua própria custa? Lá nos Estados Unidos, lá vamos mandar soldado lá para o Iraque. Comecem a juntar dinheiro, junto bem o dinheiro que vocês comprarem o coturno, comprarem aqueles capacetes que tem óculos de visão noturna, junta dinheiro para comprar bala, né? Não é assim que funciona. Os Estados Unidos dá tudo. Um capacete daquele é um absurdo de dinheiro. Um óculos de visão noturna daquele que é colocado só no capacete, só aquele capacete ali, por baixo, uns $800. Por baixo. Para nós seria hoje aí 8 vezes 4, seria 8,32, R$3.200.
com aquele óculos de visão noturna, que pra gente aqui a gente compra, não pode nem comprar, que é proibido, mas você comprar aí por uns R$2.500. Só aquilo ali. Aí você imagina aquele colete, com o couro, com o material, com bala, com tudo aquilo. Não tem condições de uma pessoa bancar sozinha. Então Paulo está usando um argumento social. Um soldado romano, com aquela armadura, uma espada daquela, comprar uma espada daquela naquela época, mandar fazer uma couraça daquela, tudo aquilo era caro. Então ninguém vai para a guerra por conta própria, todo mundo que vai para uma guerra é bancado por alguém. Segundo argumento social, o agricultor. Imagina um cara que vai lá, vai na roça, corta aquele mato todinho, tira espinho, pega o jumento, vai arar a terra todinha, depois ele joga a semente, espera, fica arrancando o mato, depois aquilo tudo cresce, ele vai dizer, vizinho, eu plantei aquilo ali, mas vai lá, pega para ti. Não existe isso. Se a pessoa plantou, ela tem o direito de comer daquilo. Se um pecuarista que tem lá suas ovelhas, ele está lá, ajeita tudo, cuida, levanta 4 da manhã, tira o leite, aí ele vai, mandar o leite só para ajudar as pessoas. Meus filhos estão passando fome e eu também aqui. Não existe isso. Então ele usa 3 argumentos sociais. Social, né? O soldado, o agricultor e o pecuarista no verso 7. Depois, nos versos 8 a 10, ele usa o argumento da lei. Esse é mais forte, né? Porque está na lei. Aí ele vai e diz: porventura falo isto como homem, ou a lei também não diz isso? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Outra pergunta retórica. E a resposta é para nós. Deus estava pensando em nós. Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, Deus, é muito interessante isso aqui, porque deixa eu procurar aqui a passagem, Deuteronômio 25:4, declara que a boca do boi não deve ser atada, fala ao povo de Israel. Então, o que é que acontece aqui? Você tinha um boi, você ia colocar aquelas rochas desse tamanho aqui, né? Ó, aquela pedra de 25 a 30 centímetros de largura, e um buraco no meio, com um tronco, uma madeira. Então aquilo ali, aquela pedra, o homem não conseguia empurrar aquilo. Então ele botava o quê? Um boi, uma vaca, um touro. Ele ficava rodando ali, ó. Ficava rodando ao torno daquele tronco, e ele ficava puxando aquela pedra gigantesca e jogava lá o trigo ali dentro. Então aquela pedra ficava passando, não tinha liquidificador, multiprocessador. Então aquela pedra passava por cima do trigo e moía o trigo todo. Só que Deus estava preocupado com o boi, e ele dizia, porque ele se preocupava. Lá em Êxodo 20, ele vai dizer assim: não trabalharás no dia de sábado, santificarás o sábado, nem tu, nem o teu estrangeiro que mora contigo, nem o teu boi, nem o teu jumento. O cara podia fazer assim: rapaz, hoje é sábado, eu não posso trabalhar, mas eu vou botar o meu jumento para trabalhar, porque ele tem que trabalhar todo dia, 8 dias por semana. Aí Deus vai e diz: o teu jumento não trabalharás 8 dias por semana. Até os animais, Deus se preocupava com os animais. Deixa o jumento descansar no 7º dia, do jeito que você vai descansar. Então, Deus se preocupava. Então, olha só aqui. O boi começava a rodar ali, aí o cara vinha assim: Moisés, você é muito esperto. Deixa eu botar aqui uma focinheira. Aí vinha, amarrava aqui o focinho do boi. Ou então botava. Eu me lembro que o meu avô, ele não conhecia a verdade na época, meu avô que fazia mandioca lá. Então, a bulandeira, que era uma roda mais ou menos com o tamanho do centro dessa quadra, com um tronco enfiado, o boi fazia, o burro que o meu avô criava, fazia o mesmo movimento, que era o que meu avô fazia. Ele botava aquela sacolinha, uma sacolinha bem simples, botava aqui no focinho e prendia atrás das orelhas.
Então aquele jumento, aquele burro lá, ele nunca comia. Ele trabalhava, ali ficava mandioca ali, mas ele nunca podia comer. Aí quando dava meio-dia, meu avô tirava a burra dali, dava um banho nela e aí botava ela para comer no local. E Deus está dizendo, você não mate, não prenda, não amordace o boi de forma que ele não possa comer na hora que ele estiver debulhando o trigo. E o apóstolo Paulo então pega esses elementos da lei e ele vai dizer, será que Deus está preocupado de fato com o boi? Será que quando Deus deixou esse princípio lá no Antigo Testamento, ele estava de fato, prioritariamente pensando no boi? E a resposta é não. Ele estava pensando em nós. Pensando em nós. Aqui eu queria tratar uma coisa. O argumento maior do pessoal antidízimo é, não, mas o dízimo é da lei, o dízimo é do Antigo Testamento. Para mim isso aqui é um argumento muito forte, de onde Paulo vai pegar a base para ele tratar sobre a questão do sustento. Ele não está falando de dízimo aqui, claro, não estou dizendo isso. Mas ele pega a base do Antigo Testamento e ele utiliza. Ele utiliza uma base humana, uma base social. Olha o soldado, olha o agricultor, olha o pecuarista. Mas tudo bem, não estou falando aqui como homem, mas vamos aqui para a Bíblia. Antigo Testamento, e ele pega a base para dizer, a lei diz isso. Deus se preocupa com o sustento dos seus obreiros. Verso 7, aliás, verso 9, a lei se preocupa, e ele vai, então, ele conclui essa argumentação aqui, o argumento da lei, do 8 a 10, e ele vai e diz, é certo, é por nós, pois o que lavra, o lavrador, aquele cara que planta, o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Então, se eu vou para uma roça, o cara dividiu de meio a roça dele comigo, ele é o dono e eu planto. Tudo bem, eu planto. Qual é a minha parte? Eu vou lá me desgastar. Qual é a parte dele? Ele é o dono do terreno. Ele tem dinheiro, conseguiu. Então eu vou lá plantar. Aí eu termino. Chegou a época da colheita. É só dele? Não. Eu lavrei a terra. O terreno é dele. Mas quem lavrou a terra foi eu. O lavrador. Eu que plantei. Então eu planto na esperança de receber. Certo? Então é como se Paulo comparasse o serviço cristão com uma guerra, uma batalha, um plantio, uma vida pastoril. É essa analogia que Paulo faz. E aqui ele continua, né? O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Existe também uma outra argumentação que Paulo usa, que aqui não trata, mas eu queria dizer assim, ó, enquanto algumas pessoas dentro da igreja não reconhecem a necessidade e a importância. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do grupão. Quando eu falo igreja, eu estou falando de individualismo. Cada um, cada pessoa, cada templo. Certo? Irmãos, a igreja de Corinto, que era uma igreja imatura, infantil, contenciosa, dividida, soberba, apesar de em 2 Coríntios ele já fazendo um grande elogio, e a igreja também mudou muito, mas até eles, olha o que diz aqui o verso 11: se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Então ele vai falar isso aqui também em Gálatas. Lá em Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer assim, ó: aquele que é instruído pelas coisas espirituais na palavra, reparta com aquele que o instrui os bens materiais. A ideia é essa que ele trabalha lá em Corinto, em Gálatas capítulo 5. Então, ele diz, verso 12: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, a igreja de Corinto, essa igreja que eu disse agora as características dela, eles reconheciam
o direito ou dever deles em sustentar a igreja. Paulo não está dizendo que eles não tinham esse entendimento, não. Paulo está dizendo assim, vocês sustentam pastores aí dentro da igreja, que eram judeus, cristãos, estavam lá, Paulo prega, o missionário pregou, saiu, eles foram lá, pregaram, continuaram pregando, e eles eram os líderes dentro da igreja. Tinham os falsos pastores. Mas olha o que é interessante, Paulo diz assim, eles não estão recebendo? Então nota que até a igreja de Corinto, a igreja carnal, a igreja imatura, até eles reconheciam o sustento da obra. E eles pagavam, sustentavam seus pastores. O problema não era que eles não tinham visão de sustentar a obra. O problema é que Paulo era o apóstolo fundador da igreja, viajando pelo mundo afora, precisando de recursos, e a igreja de Corinto não mandava R$1 para o sustento da apóstolo Paulo. Que pelo que ele diz aqui, ele tinha muito mais direito. Por quê? Porque era o pai na fé dela. Era o pai na fé da igreja de Corinto. Então é como ele diz lá em próprio Corinto, um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então Paulo plantou, outros estavam lá aguando, mas foi Paulo que plantou. E eles desmereciam, não reconheciam o valor do apóstolo Paulo, mesmo entendendo que era a responsabilidade dele sustentar a obra, sustentar os pastores que estavam ali. Certo? No verso 10, eu pulei aqui, eu esqueci de um detalhe que eu acho bem interessante. Quando ele diz, o que lavra, compra o fazer, com a esperança, né? Ele faz com a esperança que vai dar certo. O que pisa o trigo faz na esperança de receber. Lá na prainha, lá na cidade da minha esposa, que pertence a Arquirais, né? Eu sou de lá, para quem não sabe. Lá a gente vai, todo mês de janeiro, a gente passa lá com a família, então a gente vai para a praia. Chego lá e tem os caras, alguns amigos meus de infância, outros mais novos. Tem cara que fica lá só sentado esperando a jangada sair. Então o cara vai para o mar, tem um rapaz lá só pronto para empurrar a jangada para dentro do lago. Sabe que pesa muito, né? Aqueles troncos de carnaúba, de coqueiro, eles ajeitam, bolinham todinho para a jangada correr ali em cima. Aí tira aquele tronco, leva lá para frente. É preciso 5, 6 homens para poder jogar para descer uma jangada. Quando a jangada vai subir, que é uma rampa, aí eles deixam a vela da jangada aberta. E aí aqueles mesmos caras já sabem o horário que a pessoa vai voltar, e ele vai para lá. Tem gente que vive só disso. Por quê? Ele entra na jangada chega, eles recebem a jangada e voltam para cima. Aí o dono da jangada sabe que ele não está ali trabalhando de graça. Quando pega os peixes, separa os peixes dele, dos demais pescadores, e já separa o peixe, ou os peixes, do empurrador de jangada. É o cara que só empurra. Separa os peixinhos dele ali, tirou de todo mundo, pronto, aqui vai ser vendido. A entrega dos que foram lá para o mar com ele, entrega do empurrador, ou dos empurradores, são vários, e aí vende o restante que sobra. Por que aquele cara sai de casa e vai 5 da manhã, 4 da manhã, espera a jangada para empurrar no mar? Na esperança de receber aquele trabalho. Se ninguém recompensasse, o cara não ia empurrar a jangada de graça para os outros. Não é verdade? Então, eu havia esquecido de tratar esse argumento. No verso 11, se nós nos semeamos coisas espirituais, seria muito recolher de vós bens materiais. Então, o trabalho do apóstolo Paulo era um trabalho grandioso em relação àquela igreja. Quando a gente vê o trabalho, o cara era um monstro, né? Ia numa igreja, implantava, escrevia uma carta, estava todo tempo preocupado com a igreja. E aqui é isso que ele está dizendo, esse é o trabalho espiritual. E aí o que ele está dizendo? Seria muito recolher de vós bens materiais. Eu me lembro numa época aqui que tinha um irmão Elias, né? Ele plantava uma roça aqui lá embaixo. Aí sempre ele chegava, pastor, a verdurinha, o coentro, pastor, a cebola, o pimentão, não sei o que e tal. Chegava para cidade, a ideia era essa. Eu abençoo vocês com a parte espiritual, cuidando, orientando, pregando, alimentando. Vocês, porque na época,
Vocês me abençoam com os bens materiais, com o sustento, com aquilo que você trabalha com tal coisa, então eu vou abençoar você com isso aqui, né? Eu tenho uma dívida muito grande com um irmão aqui da igreja, na verdade dois, mas um foi o pivô, e foi o irmão Givanildo, né? Eu tenho hoje um escritório muito bonito na minha casa. Meu escritório parecia assim, sei lá o quê, não tem nenhum nome para aquilo ali. Levei o Givanildo lá, todo empolgado, o Givanildo olhou aí e começou, aí chamou outro irmão, Marcio, pai, vamos fazer material para o pastor no escritório, então foi de repente um aniversário, falou um presente para você. Aí ajeitou lá, ele trabalha com madeira, gastou lá, e investindo, hoje eu posso estudar ali e usufruir daquele material, né? Então, o que é que a gente percebe aqui? Eu queria dizer para você assim, olha, algumas pessoas têm essa visão, é impressionante como dentro da igreja você vai, às vezes o irmão chega para mim e diz, pastor, eu admiro demais, como é que o senhor consegue fazer tudo isso, ouvir o problema de todo mundo, não sei o que, tal. Aí eu digo, não, para mim é um prazer, porque eu gosto, é um dom de Deus. Eu sei que uma pessoa que não foi capacitada e chamada para isso, ele não aguenta. E alguns nem aguentam mesmo sendo chamados. O número de pastores hoje que se suicidam. O cara está lá perturbado da cabeça. Não é brincadeira não. Às vezes você diz, mas por que o pastor não ajeitou esse churrasco para homens e mulheres, não sei o que e tal. Aí você só está pensando no churrasco. Eu tenho 1 milhão de coisas para pensar, para orar, para organizar, para resolver. Poderia lá pensar e estar entendendo, mas você só pensar, rapaz, por que o pastor fez isso, fez aquilo? É pensar mais. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, é um trabalho muito difícil, pastores se suicidando, pastores com depressão, pastores doentes psicologicamente, doentes fisicamente, mulheres de pastores doentes psicologicamente, fisicamente, é um trabalho muito difícil. E alguns irmãos reconhecem demais. E aí chega, meu Deus, não sei como é que você vai aguentar. Às vezes vai lá em casa, está lá, o telefone toca, você vai almoçar, começou a orar, a pessoa está lá e o telefone toca, o celular chama, o portão bate, que é incrível, é sempre assim, né? Ai meu Deus, pastor e tal, tem gente que reconhece. Mas tem gente que não está bem aí, que não percebe a importância, a grandeza que é esse trabalho, o valor que é esse trabalho. Algumas pessoas reconhecem, outras não, mas a gente está acostumado. E a gente faz por causa do Senhor, porque se a gente for fazer isso para elogio, reconhecimento, já tinha desistido há muito tempo, qualquer pastor desiste. Então a gente faz motivado pelo Senhor. Muitas vezes a gente encontra barreiras até dos próprios crentes. Passar por cima, eu sei, a pessoa assim, eu já fui imaturo, já fez isso, mas passar por cima e sai, vamos para frente, esquece, vai para frente, é lá onde eu tenho que chegar. E aí você vai superando, né? Então, até a igreja de Corinto reconhecia que era um padrão, no verso 12 da igreja sustentar. Ele não tinha problema em sustentar, ele só não estava sustentando Paulo, que era o direito dele. O argumento do serviço do templo, verso 13. Então ele diz, não sabeis vós, é claro que eles sabiam, que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam, e quem serve do altar tira o seu sustento. Então ele está, olha os argumentos. Primeiro argumento, a igreja reconhecia esse direito dos demais apóstolos. Mas para nós aqui, a igreja tem que sustentar os pastores e a obra financeiramente. Havia um argumento social, nenhum soldado ou pecuarista ou agricultor iria para a guerra à sua própria custa, então o pastor não pode ser pastor à própria custa. O argumento da lei, a lei dizia, Deus dizia e se preocupava com o sustento pastoral. O argumento do serviço do templo, como era o serviço do templo? Eu cometi um pecado, aí eu pego aqui um cordeiro, uma ovelha e levo lá para o sacerdote, ele está lá no templo. Aí eu digo, sacerdote, eu vim confessar o meu pecado, eu tive pecado, vim oferecer um sacrifício, oferta pela cura. Aí o sacerdote vinha com o cutelo, a bacia, ele me dava, eu impunha minhas mãos sobre a cabeça do animal, passava a faca no pescoço, o sacerdote parava o sangue e ia aspergir lá no altar. Depois vinha aquele sacerdote, pegava aquele animal, botava nos braços, levava para uma daquelas mesas que tinha na lateral e agora começava a esfolar o animal todinho, tirar o couro. Tirava o couro, tirava o intestino todo, né?
O couro ficava para ele. Ele podia vender, ele podia fazer qualquer coisa. O chifre, o couro, a gordura que cobre a barriga, as vísceras, essa gordura, a gordura da cauda, era oferecida ao Senhor. Parte do animal era oferecida ao Senhor, e a pata direita, o peito direito e a coxa direita era do sacerdote. Ele teve trabalho, esfolou o animal, o pagamento dele é esse, para ele comer, ele leva para casa, ele come ali. Dependendo do sacrifício, ele não podia nem levar para casa, ele comia lá dentro. Mas alguns era o dinheiro dele, era o sustento dele levar lá para sustentar, para a família dele comer. Certo? Festa das primícias, eu levava lá, por exemplo, no sacrifício incruento, eu levava um coscorão, um bolo de milho, uma Maria Maluca, não sei como é que você chamava aqui, não sei como é o nome daquele negocinho feito de trigo, de... Broa, Não. Bruaca, tem bruaca também, broa, mas eu acho que é por aí esse negócio. Então aquilo ali já vinha, ó, e aí você levava lá para o templo. Depois isso vai render, né? Eu já conheço. Já sei como é. Vai render esse negócio. É igual a história da boiota que saiu um dia desse. Então você levava aquilo, o sacerdote pegava uma porção daquele bolo, daquele coscorão, e ele levava, então queimava em cima do altar. O resto ficava para o sacerdote. Então o que Paulo está dizendo? O sacerdote, para ele trabalhar, o dízimo dos dízimos, que era tirado de todos os levitas que recebiam dízimo, e eles davam então para os sacerdotes, o dízimo dos dízimos. Então todo ministro, levita, sacerdote, sumo sacerdote, eram sustentados pelo altar, pelo serviço do templo. É o outro argumento que o apóstolo Paulo usa, o argumento do serviço do templo. E aí então vem o último e mais importante argumento, o mandamento do Senhor, o verso 14. E assim também ordenou, ele não pediu, não inferiu, ele ordenou que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Acabou aqui? Às vezes eu fico pensando aqui, como a igreja, nossa igreja, só vou falar um detalhe também importante. Nesses 20 anos que eu já estou aqui, essa igreja sempre se preocupou com o meu bem-estar e o bem-estar da minha família. Né? Nunca tive problema aqui de maltratado, de passar fome, de desvalorização, como eu sei que tem muitas igrejas por aí, principalmente aqui fora do nosso contexto, no norte, na Paraíba, pastores são desvalorizados, igrejas mesquinhas, que às vezes o pastor tem que quase mendigar, estudando, se preocupando com o que vai comer. A Igreja Esperança sempre se preocupou, sempre valorizou. E eu estou pregando isso aqui para continuar, quer seja eu, o pastor Moza, outro pastor que venha, que chegue, a igreja sempre deve valorizar. Agora, olha só isso aqui. Você vai ter algumas pessoas, por exemplo, que gastam. Nós não temos, né? A maioria de nós aqui não tem um advogado. Somos pobres e não temos. Quando eu digo pobre, eu estou falando desses caras aí que tem dinheiro, que já tem o advogado da família. Aconteceu um problema ali com o nosso advogado. Alguém aqui tem um nosso advogado? Né? Então, pensa aí quanto uma pessoa paga por mês para ter esse advogado, para na hora que acontecer, ela paga, ele vive do trabalho dela. Então vamos pensar uma pessoa que gasta tanto com advogado, que tem aquele engenheiro lá, precisa fazer uma reforma, liga aí para o engenheiro para ele vir aqui, ou uma empresa, um cara com uma casa mais ampla, mais rica, né? Aí gasta-se um dinheiro absurdo com um engenheiro, com um dentista, que já está no nosso âmbito, né? A gente paga quanto por um serviço dentário? Por um serviço psicológico. Todo mundo hoje está correndo para os psicólogos, né? Se for um psicólogo cristão, eu aplaudo e digo, incentivo, vá, porque ele tem a base humanista, mas ele tem base bíblica também.
Eu fico triste, ele vai lá para o psicólogo não cristão e vai dizer um monte de besteira, mandar você fazer um monte de coisa e procurar onde foi na outra reencarnação ou lá na sua infância que você sofreu um trauma e que precisa regressar lá na sua outra vida não, mas pelo menos lá na sua infância saber onde foi que você sofreu e tal, e a palavra de Deus, porque o pastor vem falar a mesma coisa, só que vai embasar na Bíblia. Qual é o seu problema? Porque você está com falta de perdão no seu coração, só isso. Não tem negócio de voltar lá na infância, sabe? É falta de perdão, tá aqui, o que a Bíblia diz aqui, tá. Mas parece que o psicólogo, aí o cara está passando, está com dificuldade, vai no psicólogo 1, 2, 3, 5, 10, 15 sessões e não fica bom. Porque para mim, se a palavra de Deus ela não resolve, não tem psicólogo que resolve. Inclusive eu queria que, se você já foi resolvido alguma coisa com o psicólogo e ficou curado e bom por causa do psicólogo, me diga depois para não dizer mais isso aqui. É sério, pode vir me dizer, pastor, eu estava muito doente, inclusive vim visitar aqui com o senhor, mas meu psicólogo resolveu meu problema com as palavras que ele disse. Por favor, me diga que eu preciso. É sério, eu preciso saber, para não dizer mais. E aí eu não vou estar mentindo, eu vou estar enganado, dizer uma coisa que não é verdade. Mas eu acho muito difícil. Aqui, então, continuando, advogado, engenheiro, dentista, psicólogo, psiquiatra, jogador de futebol, meu Deus! O cara, toda semana o time dele vai jogar lá no Castelão, aqui no como é o nome? Aqui no Romeirão. Aí tá lá, é 15 conta, 30 conta, não sei quanto, sabe? E é a obra missionária, o trabalho pastoral. As pessoas parecem, eu trabalho pastor ainda, sabe? A pessoa olha com mesquinhez, com desdém de alguém que está cuidando do meu casamento, que está cuidando da minha alma, que está cuidando da minha vida espiritual, que está me direcionando financeiramente, está me direcionando espiritualmente, está me direcionando no meu amadurecimento. As pessoas não estão nem aí. Em algumas igrejas por aí fazem massacrar o pastor e perseguir, formar panelinha para tirar, para perseguir, para botar para fora, e pastores aí altamente destruído psicologicamente, pastor, esposa e filhos. Tem muito disso, infelizmente. Igrejas imaturas, não bíblicas. E mais uma vez eu friso que não é o caso aqui. Então nós temos esse argumento do Senhor, que é o que o apóstolo Paulo vai então apresentar essa ordem categórica do Senhor. Os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Agora aqui, entendendo isso, para a gente ir para as aplicações, a obra de Deus ela deve ser sustentada pelo povo de Deus. Primeiro argumento, a igreja tem o dever de sustentar os seus pastores financeiramente. Então, Paulo usa o argumento social, soldado, agricultor, pecuarista, qualquer outro funcionário. O argumento da lei. Deus colocou na lei para que até o animal ele deveria ser remunerado ou recompensado pelo seu trabalho. A igreja de Corinto não tinha problema em sustentar pastores, ela só tinha problema em sustentar Paulo. Ela já sustentava seus pastores e o fazia muito bem. O argumento do serviço do templo: o sacerdote fazia o trabalho, o levita fazia o trabalho, ele recebia o pagamento por isso. O mandamento do Senhor: quem vive do Evangelho, quem prega o Evangelho deve viver e ser sustentado pelo Evangelho. Baseado então nisso aqui, as aplicações para nós. A igreja deve entender que é responsável pelo sustento de seus líderes. Não tem para onde correr. É responsável por isso. É responsabilidade da igreja. E não somente seus líderes locais, mas o trabalho missionário. E aqui para mim é profunda tristeza. Hoje, nós temos aproximadamente 10 missionários que a gente ajuda. Nós mandávamos para eles uma média do dízimo que a igreja recebia, o dízimo dos dízimos, a gente mandava aí por volta de 2.000, 2.100, acho que nesses últimos meses o deu relatório de R$1.200 para enviar. Quer dizer, a gente teve que reduzir, porque a gente não está dando conta dos gastos. Então a gente vem para cá, a gente poderia ter uma iluminação melhor, como a gente tinha refletores mais fortes, tivemos que tirar para botar mais barato para ter diminuição na energia.
Nós diminuímos o sustento dos missionários. Eles vão para lá, pastor velho, eu estou indo para lá, meu irmão, vou levar a igreja para sustentar você. Beleza, eu vou para lá. Chega lá, a gente manda 200, 300 reais para ele. Quando ele está lá, a gente diz, irmão, não vou mais mandar 300, vamos mandar 100. E depois ele diz, irmão, não vou mais mandar 100, não vamos mais mandar nada. Porque a gente fica gastando com os nossos bens. A gente quer casa melhor, a gente quer celular melhor, a gente quer filho em escola melhor. E a igreja que se lixa. A obra missionária que morra, né? No geral, certo? A gente precisa entender que isso deve fazer parte do nosso orçamento. Não dá sobra. É claro que eu estou falando assim, ó. Você, vamos supor, você ganha um salário mínimo. Mal dá para nada. Não dá para nada. Aí sua esposa também tem que trabalhar, porque senão não dá. Né? Não dá nem para manter as coisas de casa. Tem dificuldade. Aí você já tem um salário melhor, já ganha 3, já ganha 4, já ganha 5. Um caminhoneiro aí ganha 5 salários, ganha 6 salários, né? Com as viagens. Então, nós precisamos nos preocupar com, além do sustento da obra, nós precisamos nos preocupar com o trabalho missionário. É nossa obrigação. Eu já falei, até eu acho que o Josué mencionou aqui no domingo passado. Nós aqui que somos crentes hoje, nós, porque algumas igrejas dos Estados Unidos no século passado decidiram, vamos bancar a ida de americanos para o Brasil para pregar o evangelho lá. E as igrejas se reuniram. Tinha um cara que plantava cenoura lá nos Estados Unidos, nem crente ele era. Acho que não era crente não era plantador de cenoura, nem crente ele era. O maior plantador de cenoura do mundo. E ele investia na obra. Parte desse terreno aqui foi comprado com dinheiro dele. Um descrente, plantador de cenoura. E eles tiveram a visão de enviar pessoas para cá. Sabe por que eu ouvi o Evangelho? Comecei com o Novo Testamento de Gideões. Mas sabe quando foi que eu fui realmente me engajar e crescer? Quando eu entrei na Igreja Batista, fundada por americanos, lá no Aquiraz. Igreja de Sião, fundada por americanos. Igreja Batista Revelar Esperança, fundada por americanos. Igreja do Novo Juazeiro, fundada por um missionário brasileiro, sustentado por uma missão americana. Igreja Maranata no Crato, missionários americanos. Igreja de Zacarias, missionários americanos. Então, direto ou indiretamente, todos vocês que estão aqui são fruto do trabalho desses caras, igrejas que investiram lá. Irmão, chegou a nossa vez. Aí o cara quer ir lá para Portugal, o cara quer ir lá para Bolívia, está lá, Criselino está lá na Bolívia. Fernando Lima está lá na Venezuela, lá, massacrado pelo Maduro. Às vezes até tem dinheiro, mas não tem um alimento para comprar, porque não tem. Mas está lá. É nossa responsabilidade. Nossa mentalidade precisa mudar em relação a isso. Eu não estou pregando isso aqui pedindo aumento de salário, não, porque quem é membro da igreja sabe a nossa atual situação aqui. E sabe o que tem acontecido, o meu papel em relação ao meu salário. Não estou aqui pedindo, eu estou dizendo que nós precisamos melhorar nossa visão. Eu estava conversando com uma pessoa que era contra o dízimo, não sei o que. Não, eu trago R$2 para a oferta do domingo. Não preciso devolver dízimo, meu dízimo eu mando não sei quem acolá. Beleza. Você manda o seu dízimo para acolá, você vem, usufrui de energia, de som, de pregação edificada na palavra, baseada na palavra, de dar cachorro, você oferta R$2. Porque o seu dízimo você decidiu mandar lá não sei para onde. Beleza, você pode mandar para onde você quiser. Mas e o sustento da igreja? Não deixa que os outros irmãos sustentem. Não funciona dessa forma. Nós temos gastos locais, energia, água, xerox, líderes, eventos dos ministérios. As crianças ali, às vezes, quem tira dinheiro do bolso é a irmã Zeneide, irmão José Maria, irmã Regiane, para comprar um material para o seu filho estudar. Os casais têm que tirar dinheiro do bolso para promover um evento, para ficar mais bonito e gostoso para você vir para cá. Porque não dá para tirar dinheiro da igreja. Então nós precisamos melhorar a nossa perspectiva, a nossa visão. É um grande prejuízo para uma igreja que seus líderes trabalhem paralelamente, salvo na falta de condição. Imagina aí o que acontece com algumas igrejas. O cara é vendedor, ele vai para o trabalho, tipo Edinho, sai 7 da manhã, 8 da manhã, vai trabalhar, passa o dia todo lá, levando sol, ouvindo humilhação de cliente e tal. 6 horas ele vai para casa. Culto, 7 horas.
Ele é o pastor da igreja. Geralmente a Assembleia de Deus é assim, nossos irmãos assembleianos. O pastor não ganha nada da igreja, ele tem que trabalhar, se virar. Ele vai pregar o quê, minha gente? Ele passou o dia vendendo coisas. Vai pregar o quê? 7 horas da noite. Chegou 6, 5 e meia da tarde. Vai pregar uma pregação pronta da internet. Com 1 hora para estudar uma pregação que alguém fez e postou lá na internet para ele estudar. Ou então ele vai abrir a Bíblia e vai passar 40 minutos falando que a bênção vai vir, que não sei o quê. É por isso. O cara que é do ministério, bota ele para estudar, né? É muita coisa. Precisa uma pregação dessa daqui. Tem gente que pensa assim, deixa eu dar aqui uma. O pastor já fez seminário, então ele senta 5 minutos, escreve lá um monte de coisa e terminou a pregação. São horas. Eu falei do pastor Moza, que expôs o livro de 1 Coríntios. Só de livro meu, de comentário, ele pegou 5. Fora os que ele comprou e fora outras pesquisas na internet, de léxicos e outras coisas. Fora o tempo de oração, para que a pregação seja eficaz, porque não adianta só pregar e falar aqui um monte de coisa e não orar e se humilhar. Horas, muito tempo de oração para que Deus esteja fazendo a obra no coração das pessoas. É muito tempo. Então não adianta botar um cara, tudo bem, como Paulo lá estava fazendo tendas, aí estava pregando para uma igreja nova, não precisava se aprofundar muito nas coisas. A igreja nova estava começando agora, mas à medida que a igreja vai crescendo, vou trazer uma pregaçãozinha aqui para os irmãos. Vamos ler aqui, João, e vamos ler, irmãos, aqui. Não tem, a igreja amadureceu, precisa de alimento mais sólido, mais grosso, mais consistente. Precisa de tempo. Uma pregação dessa aqui são dias, são horas para poder preparar, para não trazer uma mentira, para não trazer uma falsidade, para não trazer uma adulteração. Se quiser ser fiel e se tiver uma responsabilidade com Deus, não vou enganar que os irmãos não sabem nada mesmo. Mas se você tem uma consciência para com Deus, você vai fazer a coisa certa. Isso leva tempo. Então não dá para uma igreja, um pastor ter um trabalho paralelo, quando a igreja tem a condição de sustentar. Pessoas salvas devem investir no seu crescimento e na salvação de outras. Queria que vocês aprendessem bem isso aqui. Pessoas salvas devem investir no seu crescimento e na salvação de outras pessoas com as suas finanças. A gente poderia fazer muito melhor aqui, mas às vezes não tem condições. Se o carnaval é movido pelos foliões, são eles que pagam para ver o negócio lá do Sambódromo. A festa junina não é movida pelos que participam lá, a coreografia, pelas coisas, são eles que pagam, e a festa não é bonita. O futebol milionário não é sustentado pelos torcedores. A Fiel aí, né, do Corinthians, a Fiel do Corinthians é a maior torcida do Brasil. Não é o nome da Fiel do Flamengo, né? Do Flamengo. Aí vocês verem como eu entendo futebol. A controvérsia, né? O futebol, né, é sustentado pelos torcedores. Então, seria muito que o reino de Deus, a obra missionária e a igreja sejam sustentadas por pessoas salvas por Ele. Não estou dizendo para você que já passa por dificuldade porque ganha um salário mínimo, pastor, eu vou investir mais o quê? Não tem, meu irmão. O salário mínimo não dá para você investir mais do que você investe, não. Não dá. Não estou dizendo para você parar de ter suas coisas, não. Pelo contrário, vá sustentar sua família. Você tem que sustentar sua família. Entendeu? Eu estou falando aqui, ó, quando esse dinheiro sobe, mas o que eu acho interessante é que eu conheço, é quase geral hoje. Até quem ganha salário mínimo, todos os filhos têm celular e é G não sei quanto, é o G não sei quanto, é o L não sei quanto. Celular de 1.200, 1.300, o cara ganha salário mínimo. Nossa perspectiva em relação ao ministério precisa mudar. Nós precisamos orar. Sua oração essa semana deve ser: Senhor, me dá mais visão de reino, principalmente no meu bolso. E por último, independente de como você chama, dízimo, oferta, você salvo deve contribuir. Não, ninguém vai ter, porque a nossa igreja não trabalha com os dízimos. Foi aquilo que eu falei. A história todas as igrejas. Aí essa geração nova da intelectualidade, da informação, da internet, não, é pecado, é do diabo, diz a enganação do pastor. É a coisa mais justa que existe. Acaba ganhando 10 mil reais,
Ele tira 100 reais do bolso dele para dar de oferta. O cara ganha um salário mínimo, ele tira 100 reais do bolso para dar de oferta. Nossa, que discrepância. O cara ganha um salário, ele tirou 100 reais para dar de oferta. Então, os 100 reais do que ganha 10 mil, então, nada mais justo. O cara ganha 10 mil, ele tira 1.000. O cara ganha 1.000 reais, ele tira 100. É justo para todo mundo. É lei devolver o dízimo? Lei para nós não estamos mortos para a lei. Mas pense como Paulo fez e recorreu ao Antigo Testamento. Pense no princípio mais justo que existe. Mais justo. Eu ganho tanto, eu vou tirar uma 10ª parte para ajudar a minha igreja. E se precisar disso, daquilo, ainda vou chegar junto com a minha igreja. Então nós precisamos mudar essa mentalidade. E aí a gente vai trabalhar durante esses dias, nós vamos ver finanças, eu vou trabalhar alguns princípios financeiros, vou trabalhar viúva pobre, 2 Coríntios, dinheiro para oferta, vou trabalhar como Deus disciplinou o seu povo infiel, em Ageu, em Malaquias. Não dizendo Malaquias, nós vamos ver como é que Deus disciplina quando o seu povo é negligente em relação à sua obra. E Ele pode estar disciplinando vocês se ainda nem chegou. Ele está devendo a agiota, o cartão está virado a cabeça para baixo, as contas tudo atropelado. Será que não tem a mão de Deus por trás disciplinando tudo isso? Eu acredito que em alguns casos sim. E aí a gente vai ver essa sequência de pregações que vão trabalhar sobre isso. Então a mensagem hoje é: sua responsabilidade de sustentar a sua igreja, sustentar o missionário, sustentar o seu pastor, sustentar missionários. Nós, todos juntos. A igreja é uma bênção. Não tem uma vez, tem uma oferta aqui para você levantar só um irmão e trazer. Todo mundo está chegando junto ali. Toda vez que você pede uma oferta aí para um caso ou um caso, a igreja chega junto. Isso é uma bênção. E Deus se alegra, Ele sabe o seu coração, a sua motivação e tudo mais. Mas a gente precisa melhorar nossa visão ainda relacionada a isso. A gente dá tanto dinheiro para as empresas, para a Oi, para a Nokia, não sei para quem, para a Samsung, então nós precisamos investir na obra do Senhor.